Hoje vamos apresentar o terceiro segredo para você ser mais otimista no seu dia a dia. Como já falamos em outros vídeos, o psicólogo Martin Seligman pesquisou durante muitos anos por que algumas pessoas são mais otimistas e outras mais pessimistas. Ele concluiu que a diferença entre o otimista e o pessimista não está nos problemas que enfrentam, mas na forma como explicam os problemas que surgem em suas vidas. Sobre as explicações, Seligman descobriu que elas estão vinculadas a 3 dimensões. A primeira é a dimensão temporal. Essa dimensão é sobre explicar os efeitos dos problemas no tempo. Eles serão passageiros ou irão durar para sempre? Nós já falamos da dimensão temporal no vídeo do primeiro segredo. A segunda é a dimensão da abrangência. É sobre explicar os problemas como afetando apenas uma parte da sua vida ou explicá-los como afetando toda a sua vida. Esse foi o tema do vídeo do segundo segredo. E a terceira é a dimensão da personalização. É sobre essa dimensão que falaremos neste vídeo. Sobre o terceiro segredo, ligado à dimensão da personalização, as pesquisas de Seligman demonstraram que os otimistas explicam os problemas atribuindo-os a causas externas. Por exemplo, se o otimista recebe uma multa, ele explica que a causa é a má sinalização da rodovia. Os pessimistas, por outro lado, explicam os problemas atribuindo-os a causas internas. Ou seja, se um pessimista recebe uma multa de trânsito, ele diz que isso aconteceu porque é desatento ou descuidado, atribuindo toda a culpa a uma suposta característica pessoal. Vamos entender isso melhor com um exemplo do dia a dia. O que você diz a si mesmo quando tira nota baixa na prova de matemática? Veja o que um pessimista diria. Eu sou péssimo em números. Acho que nunca vou aprender isso. Agora veja o que um otimista diria. Essa prova estava puxada demais. Parece que o professor queria testar um gênio da matemática. Observe que no caso do pessimista, a nota baixa é explicada como consequência de uma incapacidade pessoal. Ele acredita ser péssimo com números e assume para si mesmo a causa do fracasso. Ou seja, o pessimista personaliza o problema e coloca sua identidade como responsável pelo resultado negativo. Ele atribui seu fracasso a causas internas. Já o otimista interpreta a situação de uma outra maneira. Ele acredita que o mau desempenho está vinculado a fatores externos. Foi a prova que estava excessivamente difícil. Dessa forma, ele não associa a nota baixa a uma falha pessoal, mas sim às circunstâncias do teste. Ficou claro o terceiro segredo dos otimistas? O segredo é não personalizar os problemas. Os otimistas evitam atribuir os resultados negativos unicamente a falhas internas ou pessoais. Eles preferem analisar a situação e reconhecer os fatos externos que podem ter contribuído para a dificuldade. Esse modo de pensar protege a autoestima e não permite que a pessoa seja paralisada pela autocrítica ou pela culpa crônica. Em outras palavras, o terceiro segredo dos otimistas é não transformar cada problema em uma acusação contra si mesmo. Ao contrário, é reconhecer que muitas vezes as dificuldades nascem de causas e fatores externos. É saber que os problemas não definem quem você é e não têm o poder de anular seu valor. Quando você aprende a não personalizar os problemas, abre espaço para proteger sua autoestima e manter viva a confiança em sua própria capacidade. Um dos grandes poderes do otimismo está em liberar a mente da culpa paralisante, abrir espaço para a esperança e direcionar a energia para novas possibilidades, soluções e aprendizados. Os problemas podem até cruzar o seu caminho, mas não precisam se transformar em parte da sua identidade. Você é sempre maior do que qualquer obstáculo. Agora nós vamos falar um pouco mais sobre esses 2 caminhos que nós temos à nossa frente. Explicar os problemas como fatores internos ou como fatores externos.
Esses dois caminhos são como os dois lados de uma mesma moeda. Um lado dessa moeda foi apresentado por Aaron Beck, o criador da terapia cognitivo-comportamental. Ele verificou que as pessoas depressivas pensam coisas horríveis sobre si mesmas e também sobre o futuro. Beck verificou que o depressivo, em seu diálogo interno, assume muito mais responsabilidade do que deveria pelas dificuldades que acontecem na vida. Em outras palavras, a pessoa com tendência à depressão se culpa muito mais do que deveria. O outro lado da moeda foi apresentado por Seligman. Ele explica que, quando pequenos, uma das primeiras coisas que aprendemos é dizer: não fui eu, foi ele. Foi ele. Ou seja, desde cedo aprendemos a responsabilizar os outros por nossos erros. E é fácil observar que há muitas pessoas adultas que não assumem responsabilidade por seus erros e nem por suas vidas. Considerando esses dois lados da mesma moeda, como podemos então aplicar em nossas vidas o terceiro segredo dos otimistas? Podemos pensar da seguinte forma: se você tem tendência à depressão, normalmente também tem a tendência de se culpar muito mais do que deveria. Por isso, se esse for o seu caso, observe seu diálogo interno. Treine a forma como você explica os problemas a si mesmo. Quando algo der errado, pergunte: será que isso que aconteceu é por minha culpa? Ou pode ter sido causado também por fatores externos sobre os quais não tenho controle? Na maioria das situações, sempre existe algum elemento externo que contribui para o resultado. Reconhecer isso ajuda a aliviar a autocrítica exagerada e a colocar cada problema em seu devido lugar. Vamos reforçar essa ideia. Na grande maioria dos problemas, há sempre fatores externos influenciando o mau resultado. Quando reconhece a influência dos fatores externos, você consegue avaliar a situação com mais clareza e não carrega sozinho um peso que não é só seu. Se você tem tendência à depressão, é muito importante aprender a tratar-se com bondade e gentileza. Faça um esforço para tratar-se com a mesma gentileza da avó que ajeita o cobertor sobre o netinho que está adormecido no sofá. Trate-se com a mesma bondade do irmão que divide o pão, mesmo estando com fome. Trate-se com a mesma delicadeza de alguém que toca uma pétala recém-desabrochada. Um outro recurso importante é reconhecer a sua humanidade compartilhada. Isso significa reconhecer que, ao nos sentirmos insuficientes, estamos, na realidade, vivendo algo que bilhões de outras pessoas também vivenciam. Todos têm problemas, e o fato de termos problemas não é um defeito, nem algo que comprometa nosso valor. Agora, se você costuma sempre culpar fatores externos e nunca assume sua parte, aqui vale o mesmo cuidado. Observe seu diálogo interno. Treine a forma como você explica os problemas a si mesmo. Quando algo der errado, pergunte: será que isso aconteceu apenas por fatores externos? Ou eu também tive alguma participação nisso? Reconheça que seus atos são sementes lançadas ao solo. Mais cedo ou mais tarde, você colherá os frutos daquilo que planta. Lembre-se que a responsabilidade é a sombra dos nossos atos. Nós não podemos fugir da nossa própria sombra. Por mais que tentemos fugir, ela sempre nos acompanha. Na vida, é possível equilibrar fatores externos com fatores internos ao explicar os problemas, sem cair na irresponsabilidade, na culpa e na autodepreciação. Vamos ver como isso funciona na prática. O primeiro personagem poderia reconhecer sua humanidade compartilhada e pensar assim: números talvez não sejam o meu ponto forte. E vejo que isso não acontece só comigo. Vou buscar ajuda para superar essa fase. Aqui ele reconhece uma limitação, mas sem dramatizar. Ele se conecta a uma realidade compartilhada pela maioria das pessoas, não ser bom em lidar com números. Ao mesmo tempo, tira do diálogo interno a ideia de que esse problema é exclusivo dele, como se fosse um defeito. Ao reconhecer sua humanidade compartilhada com bilhões de pessoas que não são boas em matemática, ele aprende a olhar para si com mais aceitação.
compreendendo que ter dificuldades em determinadas áreas é comum e não diminui o valor de ninguém enquanto pessoa. Ao invés de pensar, isso só acontece comigo, ou há algo de errado comigo, a humanidade compartilhada nos convida a pensar, isso acontece a muitas pessoas no mundo a todo momento. Agora vamos ver como a segunda personagem poderia construir um diálogo interno otimista e ao mesmo tempo sustentado na responsabilidade. Essa prova estava puxada demais. Parece que o professor queria testar um gênio da matemática. Vou me preparar melhor para a próxima prova de matemática. Nesse caso, ao assumir a responsabilidade de se preparar melhor para a próxima prova, ela assume o controle da situação. Não se coloca como vítima, nem tampouco se afunda em autocrítica. Ela reconhece que fatores externos contribuíram para o mau desempenho, mas ao mesmo tempo assume a sua responsabilidade, que é preparar-se melhor para a prova de matemática. No fundo, o segredo é buscar o equilíbrio, nem se culpar demais, nem fugir da responsabilidade. Quando aprendemos a olhar para os problemas de forma mais equilibrada, reconhecendo o que está em nossas mãos e o que não está, damos um passo poderoso em direção à liberdade interior. E ao acrescentarmos gentileza à nossa conversa interna, nós transformamos o nosso diálogo. Em vez de ser o carrasco e o crítico implacável que paralisa, tortura e desanima, nossa voz interna passa a ser uma aliada poderosa, nos dando força e ânimo diante dos problemas. Lembre-se, cada desafio é também uma oportunidade de crescimento, e ao soltar a culpa, assumir a responsabilidade e tratar-se com mais gentileza, você abre as portas da confiança e da esperança. Essa é a verdadeira força dos otimistas, não negar os problemas, mas explicá-los de um jeito que fortaleça a vida. Se você deseja ajudar as pessoas a se tornarem mais otimistas, compartilhe esse vídeo e junte-se a nós inscrevendo-se no canal.